Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? Você não investe em ações por medo. Sim, a maioria das pessoas não entram no mercado de ações por medo de perder dinheiro. Tudo bem, não é cultural do brasileiro correr esse risco, mas veja bem o cenário atual. Selic 6,5% e ainda com viés de baixa. Podemos ter aí, historicamente, a menor Selic de todos os tempos. A inflação, apesar de baixa, mas deve girar em torno de 3% ao ano. O seu ganho real em qualquer aplicação de renda fixa vai bater 3% no máximo. Você precisa correr risco, se quiser alcançar objetivos maiores. Não dá mais para aguardar, esperar que a renda fixa somente resolva os seus problemas ou os seus sonhos financeiros, os seus objetivos ou lhe dê uma aposentadoria tranquila no futuro. Até mesmo agora, para imediatamente, para uma viagem, para qualquer objetivo mais de curto prazo, não dá. Você precisa ou economizar bastante dinheiro para poder juntar e conseguir realizar os seus objetivos, trocar de carro, viagem, o que é que você tenha em mente, ou você vai ter que correr risco. E lá na frente a conta é pior ainda. Porque lá na frente não dá para contar com INSS, previdência privada, cheia de taxas. Olha, a situação hoje para o investidor está muito complicado se ele continuar parado. E nesse cenário, correr risco, seja através de um fundo imobiliário, que é renda variável, seja através da compra de ações, de montar uma boa carteira de investimentos, é fundamental. E você precisa superar esse medo. E eu fiz esse vídeo para tentar te ajudar, para clarear um pouco a sua visão sobre investimento em renda variável. Primeiro, quando você olha para o Ibovespa, você precisa entender que aquilo é um índice. E o que é um índice? O índice é um cálculo, um conjunto de ações escolhidas por uma metodologia de cálculo. Essas ações, elas entram no cômputo desse índice e, dependendo do movimento dessas ações, de alta ou de baixa, isso vai resultar no número que forma o índice Bovespa. Esse número, ter um índice, ter um número de referência é importante para que os investidores possam mensurar o andamento desse mercado. Então, por exemplo, o Ibovespa há um tempo atrás estava em 40 mil pontos, agora está em 85 mil pontos. Fica fácil para o investidor entender que houve uma alta. Fica fácil para os investidores se localizarem. Porém, um índice não reflete a verdade de todo o mercado. Principalmente um índice como o Ibovespa, que ele é concentrado em poucas empresas que representam, que têm um peso muito grande na formação desse valor. Quando você pensa em investir em ações, você pode, claro, investir no índice através das ETFs, ou seja, dos fundos de índice. Você fica exposto somente à variação desse grupo de empresas que formam o índice, desse pequeno grupo. Porém, o mercado ainda é maior, é bem maior. E você, ao investir em ações, você pode investir em empresas que não têm uma correlação tão grande com o índice. Pode até estar no índice, mas o peso delas, a participação na formação do preço do Ibovespa é pequeno. Ou você pode comprar empresas que nem fazem parte do índice e têm aí uma relação com o mercado totalmente contrária. Às vezes é uma questão única da empresa, às vezes é um detalhe, um ponto diferencial que aquela companhia tem e que, se você investiu ali esperando que aquele diferencial se materializasse, e aí aquilo reflete no preço da ação. Portanto, quando você investe em uma ação, é importante você ter a ciência de que você está se tornando sócio de um negócio. Então é importante que você entenda o que aquela empresa faz. É importante você ler o material da companhia, saber exatamente quais são os riscos inerentes daquela companhia. Muitas pessoas entram no mercado, compram ações e não fazem a menor ideia do que compraram, do que aquela empresa significa, quais os riscos. Sabe, se às vezes a empresa tem um único cliente responsável por 80% da receita, do faturamento. As pessoas têm aquela ação, mas nem imaginavam isso. E quando aquele contrato de negócio dessa empresa com o cliente quebra, é cessado,
e a cotação cai, aí que as pessoas caem na real e tomam a ciência de que o risco que elas estavam correndo era muito maior. Porém, você só vai ultrapassar essa barreira do medo na hora que você adquirir conhecimento e na hora que você entender efetivamente que comprar uma ação existe sim um risco, mas ele é muito menor do que é propagado por aí. Existe o risco de você ver o preço da ação cair. Existe o risco, inclusive, da empresa quebrar, como aconteceu no passado com as empresas do Grupo X, do Eike Batista, e aí você perdeu os seus investimentos. Mas nunca existe um risco de você perder muito mais do que você investiu naquela ação. E uma empresa quebrar, você tem que escolher a dedo uma péssima empresa ou correr um risco demasiado. Por exemplo, na época em que as empresas do Grupo X foram lançadas a mercado, o que a maioria dos investidores estavam procurando ali era obter resultados, obter ganhos muito acima do mercado, ganhos estratosféricos com um crescimento esperado daquelas companhias muito acima do mercado. Ora, quando você faz esse tipo de investimento, é importante você entender que você apostou todas as suas fichas, aumentou o seu risco num determinado momento. Faz um paralelo com aquelas roletas de cassino, onde você aposta num único número e se a bolinha não cair naquele número, você perdeu. É a mesma coisa, quando você joga todas as suas fichas numa companhia de crescimento, numa companhia em que ainda vai expandir os seus negócios, você aumentou o seu risco. E quando você aumenta o risco, as chances de perda também aumentam. Mas é importante você entender também que no mercado financeiro, nas ações, existem mais de uma forma de você lucrar. A mais direta é essa: você compra uma empresa hoje, uma boa empresa, com o tempo vai ser mais lucrativa, maior lucro, maior valorização do preço da ação. Esse é o ponto mais direto. Mas você também pode lucrar com os chamados dividendos. A partir do momento que essa empresa cresce, ganha tamanho, aumenta o seu lucro, ela distribui isso para os acionistas sob a forma de dividendos. E o dividendo, ele é isento de imposto de renda. Olha que maravilha! Ganhar dinheiro, lucrar, ser remunerado por isso e não precisar pagar nada para o leão. Agora, tem um outro detalhe. Não só dividendos as empresas pagam, mas as empresas dão bonificações, que são novas ações, fazem subscrição, ou seja, chamam os acionistas para colocarem mais dinheiro e com isso vendem mais ações a um preço bem menor. E tem também os juros sobre capital próprio, que apesar de serem tributados, eles entram na sua conta já líquidos. Ou seja, tem uma série de ganhos ali que você pode tirar proveito do seu investimento em ações. Existe ainda uma outra forma de ganho, que ações são bens locáveis. Então você montou uma carteira com algumas ações, você pode colocar isso na própria bolsa para serem alugadas, mas isso é um outro papo para um outro vídeo. Aluguel de ações ainda rende um pouquinho a mais para você durante esse tempo que você está com a ação. Portanto, para perder o medo, você precisa, primeiro, se inserir nesse mercado, comprar um pouquinho que seja de ações, colocar isso na sua carteira e sentir o seu organismo, sentir o seu estômago, determinar se você vai conseguir dormir à noite, tendo aquela posição que vai variar todo dia. Na verdade, varia de minuto a minuto. Só olhar a cotação que você vai ver que a cotação mudou. E para te ajudar a aumentar o seu conhecimento, para te ajudar a melhorar os seus investimentos, ter mais lucro, foi que eu criei a Biblioteca do Investidor e ela está passando agora, recentemente, ela vai passar por uma mudança fantástica. Se você não conhece a biblioteca, eu não vou falar dessa mudança agora não, vai ser uma surpresa. Mas se você não conhece a biblioteca, eu vou deixar o link dela aqui para você se tornar um membro. E vem novidade muito quente aí para a biblioteca e que ela vai mudar de patamar, vai ser um outro nível de biblioteca. Então, se você não conhece esse projeto, vai lá, tem um link aqui e tem um cartãozinho para você ir até a biblioteca, conhecer o projeto e, quem sabe, tornar-se um membro. E eu quero deixar aqui embaixo também um link de uma aula onde eu falo sobre alocação de ativos e como você pode compor uma carteira, inclusive com ações, de forma que isso não atrapalhe o seu bem-estar, que você consiga reduzir o seu medo de investir em ações. Tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para você.
Investidor, é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, vai lá, dá o joinha, curte e comenta. O seu comentário é muito importante para o crescimento desse canal e para novos vídeos. Grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.